Agora eu quero mudar de assunto um pouco, é sobre agora a questão do pacote de ajuste fiscal que o Lira correu muito rapidamente para logo acionar ali matéria de urgência. E o que está pegando, hoje eu coloquei aqui vídeos da Sâmia Bonfim, do Chico Alencar, inclusive uma matéria da própria Gleice Hoffmann, criticando a situação do salário mínimo, que foi colocado lá, a diminuição, e do BPC, a própria Gleice Hoffmann. Ontem, como você sabe, eu escrevi um artigo, no que foi publicado no 247, enviei para a Gleice Hoffmann para ela ler, e ela me enviou uma resposta dizendo que não fique calado, não faremos silêncio, vamos propor essas mudanças. Está certo, eu também estou preocupadíssima com isso, disse a presidente do PT. Como é que você está vendo essa situação, José Fernandes? Eu estou, enfim, muito preocupado por várias razões, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: eu tenho cobrado muito do governo Lula que tenha uma comunicação que seja mais do que uma comunicação publicitária, que seja uma comunicação politizadora. Porque nós acabamos perdendo de vista, Joaquis, uma coisa muito importante que ninguém fala, que eu vou comentar aqui com você, você há de me dar razão. O fato do governante se dirigir à sociedade não é uma faculdade dele, Joaquis, é uma obrigação. É uma obrigação, sobretudo um presidente que foi eleito pelas forças progressistas, de vir a público, prestar contas, de ter uma ferramenta permanente de prestação de contas, não só para falar para a sociedade, mas para escutar também, escutar as demandas, escutar preocupações. Infelizmente, muitos governantes no mundo, eles ficam, quando assumem o poder, dentro de algumas estruturas que são verdadeiras bolhas. E muitas vezes eles não querem escutar ninguém, e muitas vezes as pessoas que estão no seu entorno não têm habilidade para falar ou não querem falar. O cara, às vezes, tem um projeto pessoal, o cara quer ser governador, quer ser senador, o cara está empregando gente na família, está empregando amigo, está empregando um monte de gente, está ajudando gente por um lado, ajudando gente por outro, está exercitando a vaidade, está cheio de privilégio, viaja de avião para cima, para baixo, tem carro preto. Então, tem gente que acaba se acostumando com esse tipo de ambiente e de realidade, e ficar, não vou incomodar o governante, não, porque senão o cara vai me demitir, o cara não vai querer que eu fique mais perto e tal. E são pessoas que abdicaram de um projeto maior, um projeto, uma utopia, de um mundo melhor, de um Brasil melhor. Elas dizem que querem um mundo melhor, mas não estão dispostas a se conflitar com o governante. Muitas vezes a gente pensa que o Lula está sabendo de tudo, mas isso não é verdade. Muitas vezes pessoas dizem que falaram alguma coisa para o Lula e não falaram, ou falaram de um modo diferente. Eu tenho enchido o saco do Pimenta, ele deve estar meio chateado comigo, porque desde o primeiro dia eu tenho cobrado que o presidente Lula deveria fazer lives. Antes eu cobrava que ele deveria fazer lives uma vez por semana. Depois, quando começou a haver uma série de frentes que pautam o governo, pautam a grande mídia pauta, né? E a extrema-direita. E nós aqui, que somos progressistas, que ajudamos a eleger esse governo, a gente fica na postura reativa, tentando explicar para as pessoas o que é que está acontecendo, ou por que as coisas não estão acontecendo. Aí eu perdi a paciência e falei, olha, agora é o seguinte, agora tem tanto buraco, tem tanta coisa para trás, que o presidente Lula vir uma vez por semana já não resolve. Ele tem que vir todo dia. E para ele, é muito melhor para a saúde dele, ele sem precisar se deslocar, ter uma estrutura lá no Palácio do Planalto. De manhã cedo acorda, vai tomar o cafezinho, abre lá a mesa com o cafezinho e tal, e vai conversar com as pessoas, vai conversar com a imprensa, vai explicar o que está acontecendo, vai explicar quais são as dificuldades no plano da economia, explicar as dificuldades em relação ao parlamento, em relação à Câmara, ao Senado, quais são os grupos de deputados que estão criando problemas, por que eles não compreenderam determinada coisa, por que está sendo necessário fazer um ajuste para um lado, ajuste para o outro. Isso vai fazendo com que as pessoas compreendam o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, hipotequem apoio
ao governante para ele poder enfrentar as pressões. Porque o Lula, sem se comunicar hoje, qual é a contrapressão que ele faz contra o mercado, por exemplo? Mercado, os grandes veículos de comunicação e tal. Ele não consegue fazer, fica refém. Fica eu aqui tentando explicar o que está acontecendo no BPC, você tentando explicar também, e tentando explicar algo que não foi bem explicado, e algo que não foi bem concebido, e algo que não foi falado e não foi conversado, e mais do que isso, é algo que se contrapõe ao que foi dito no período da campanha. Tem algumas coisas no meio dessa história que é o seguinte. Aí o governo Lula faz a campanha, e o Lula fez a campanha dizendo o seguinte: no meu governo, nós vamos corrigir o salário mínimo pela inflação e depois vamos reajustar pelo crescimento do PIB. Foi o que ele falou, é o que todo mundo estava prestando atenção. Obviamente, esse ajuste ele impacta na Previdência Social, nas pessoas que recebem os benefícios sociais, e deveria impactar também na correção dos programas sociais, do Bolsa Família, do Pé de Meia. Todos os programas deveriam ter esse tipo de reajuste para não ter nenhuma perda, né? Mas aí é o seguinte, o governo ele fica refém daquilo que a gente chama de mercado. E quando o governo fica querendo agradar o mercado, e nós vimos nesses dias ontem, né, que o mercado é inimigo do governo, que o mercado queria a volta de Bolsonaro, que o mercado quer que Lula se exploda e que o mercado quer que o povo brasileiro se exploda, o mercado quer um Milei para fazer a catástrofe que eles estão fazendo na Argentina, porque aí o mercado vai bater palma. Uns 200 operadores de bolsa, de fundos de investimento, gente que opera com dinheiro em proporções que a gente não tem ideia, aí para eles o mundo vai ser bacana, aí eles vão bater palma para o Lula. Você vai ver editoriais maravilhosos na Folha, no Estadão, no Globo, elogiando o Lula, se fizer um arroxo no pobre, mas isso vai ser uma traição para o povo brasileiro. Ontem, inclusive, o Globo publicou uma matéria de capa inteira, uma entrevista com o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu, primeiro ele disse, olha, o governo Lula hoje é um governo de centro-direita. Primeiro ele disse, por acaso estou até aqui com essa matéria. Olha aqui, na verdade é o seguinte, ele disse aqui, acho que você dá para pegar, aqui, ó. Ele fala que o governo Lula é um governo de base, melhor explicando, né? O Zé Dirceu fala assim, ó, aqui a página... Eu não estava nem preparado para falar isso, não. É que eu estava aqui, estou aqui com o jornal aqui que eu estava lendo e grifei, né? Mercado que é antecipado 2026. Aí o Zé Dirceu disse o seguinte: o governo já tem base de centro-direita. Não adianta tapar o sol com a peneira. É preciso dar uma parada agora, pensar nos próximos 2 anos, que já tem eleição em 2026. Então, o Zé Dirceu, ele está dizendo que o governo Lula está com esse perfil no plano econômico, embora tenha o olhar voltado para o social, e temos essa amarração com a centro-direita. Você só muda esse tipo de posição se você vier para o confronto. Quando eu digo confronto, não é para sair brigando, não é para sair atacando, não é sair xingando. Não, é para explicar às pessoas. Assim, Brasil, olha, estou querendo fazer esse governo assim, 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 assado, mas temos esses grupos que são ligados a tais bancos, Banco A, Banco B, Banco C, da família tal, da família bababá, que estão fazendo pressão no Congresso por explicar o jogo. Isso ajuda a politizar a sociedade. Foi isso que fez o ex-presidente do México, o López Obrador, e que fez com que ele tivesse a popularidade. Ele terminou o mandato dele com 80% de aprovação e elegeu a sucessora dele com mais de 60% dos votos válidos e elegeu 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Eles estão fazendo lá uma reforma constitucional no México importantíssima, pelo lado progressista, pelo humanismo. Olha o lema do governo do López Obrador, se eu não me falho a memória, é muito bacana, é muito sintético e muito pontiagudo. Eles dizem o seguinte, o lema é: para o bem de todos, os pobres primeiro. Para o bem de todos, primeiro os pobres. Primeiro. Entendeu? Então, essa é a filosofia. Então,
O Lula pode pensar assim? Evidentemente, ele está pensando para o bem de todos, vamos tentar ajudar todo mundo, mas os pobres têm que vir primeiro. Só que aí, quando chega o governo para agradar todos do mercado, apresenta um ajuste fiscal que indiscutivelmente está atingindo os pobres. E aí é o seguinte, é lógico, é racional, é legítimo que se diga o seguinte, olha, mas no BPC tem gente que está ganhando esse benefício ilicitamente. Bom, qualquer pessoa que ganha ilicitamente não deve ganhar. Mas com tantas prioridades no Brasil, tantas áreas que você pode focalizar para tentar tirar algum tipo de recurso ou diminuir os problemas fiscais, você ir fazer um pente fino nas camadas que são as mais espizinhadas, porque, olha só, o negócio é tão complicado aqui, que o cara que está recebendo o benefício, legitimamente, o cara que tem um filho com alguma deficiência, tem um idoso na casa, tem uma mãe, tem uma esposa precisando de tratamentos mais crônicos, essa pessoa está com medo hoje. Ela fica com medo, você tira a tranquilidade dessa pessoa, porque ela começa assim, pô, eles vão fazer um pente fino, será que eu vou me dar mal nisso? Quando fala assim, agora vamos fazer uma radiografia, vamos fazer um registro biométrico. Pô, o cara está lá no interior do Amazonas, o cara está no interior de Minas, está no Vale do Jequitinhonha, o cara tem dificuldade de locomoção. Aí, esse cara, ele não sabe o que é biometria, e aí, de repente, ele fica com medo de perder o benefício dele por conta de uma história que inventaram, para pegar aqueles que não têm direito. E aí tem um recorte muito curioso nisso aqui, que é uma curiosidade cáustica, né? Mesmo as pessoas que estão recebendo benefícios sem estarem enquadradas na norma, são pessoas de baixíssima renda. São pessoas. A gente não consegue imaginar que exista uma pessoa que tenha condição financeira que esteja recebendo 50 benefícios. Isso é impossível. O cara ter Até 50... porque o CAD único, José, só para lembrar, o CAD único pode fazer isso. Se é, por exemplo, para combater fraude, basta que a inteligência artificial funcione, o CAD único funcione e você tira o fraudador. Mas não é essa a questão, é uma justificativa de dizer que tem fraude para vir um arroxo, porque a nova regra dificulta em muito, tanto aqueles que querem quanto aqueles que têm. Aqui, isso é um desastre social e é um desastre político. Isso é um desastre político, porque isso vai contra a filosofia de um governo que se coloca como um governo que se preocupa com os pobres. Por mais que você faça pente fino no BPC, faça ajustes, a economia, no geral, ela vai ser ínfima, vai ser uma economia porca, com um dano político gigantesco. Porque, veja, olha só que loucura. Aí vai se economizar quanto no BPC? Se fala economizar até 2030, 12 bilhões. Até 2030, 12 bi? Uhum. Então, 1% que aumenta na taxa de juros lá do Banco Central, já dá 3 vezes esse valor. Né? Então, quer dizer, aí, se o governo não vem para explicar isso, não tem a comunicação direta com a sociedade, a situação é mal compreendida e, mais do que isso, além dela ser mal compreendida, o governo se esquece que a extrema-direita distorce ainda alguns aspectos positivos que possam existir no meio dessa história, aprofundando a indignação das pessoas. E aí fica uma situação muito complicada, porque canais como os nossos aqui nas redes sociais, nós que nos julgamos minimamente esclarecidos, que acompanhamos as histórias, o nosso público está desconfortável aqui. As pessoas que interagem com a gente, elas falam assim, pô, isso aí não está batendo bem, isso aí, puxa vida, eu estou decepcionado, isso aí vai me atingir que eu sou aposentado, enfim. E aí, sou eu e você que vamos ter que fazer a defesa do governo? Nós que vamos tentar defender esse tipo de situação? Complicado, né? O governo, aí fazendo mais uma observação, é chato a gente estar falando isso, mas é nosso dever porque a gente fez das tripas coração para eleger esse governo contra essa gente toda.